Você sabe qual é o maior receio do pessoal da campanha do Lula com a eleição de 2022? Você sabe? Pois bem, são as fake news. Por quê? Porque muita gente não se lembra, mas em 2018 as fake news mudaram completamente a eleição. E eu não falo eleição à presidência, eu falo eleições nos estados também, eleições para deputados, para senadores. Vamos lembrar, em Minas Gerais, a Dilma estava praticamente eleita senadora, não ficou nem entre os dois primeiros, era que eram dois eleitos, ela ficou em quarta na eleição. O Zema, que não estava nem cotado para ir para o segundo turno, conseguiu 42% dos votos no primeiro turno. O Witzel também, foi um fenômeno. O Dória também teve muito mais votos do que o esperado e muitos deputados bolsonaristas que não tinham chance nenhuma de se elegerem acabaram eleitos. Aí todo mundo ficou assim, como? Qual que foi o fenômeno que aconteceu? Aconteceu o seguinte, 48 horas antes da eleição, não é mais permitido que nenhuma pesquisa seja divulgada. Aí é o que acontece. Nessas 48 horas antes, mas principalmente nas 24 horas que antecedem a eleição, o bolsonarismo disparou com mais de 400 mil robôs fake news, que atingiram praticamente toda a população brasileira que tem celular. E hoje, praticamente todo mundo tem celular. Isso mudou o resultado de eleição. Isso em 2022 pode ser o suficiente para fazer com que o Lula, que ganharia no primeiro turno, não ganhe no primeiro turno e force um segundo turno. O Lula não tem medo de não ser eleito por conta de fake news, ele é praticamente imune a fake news, mas as fake news podem atrapalhar a eleição de candidatos a governador, de candidatos a senador, a deputado do PT e atrapalhar uma possível eleição do Lula no primeiro turno. Então, para isso, já está acontecendo uma articulação muito forte para que as fake news do Bolsonaro sejam investigadas. Por quê? Porque o pessoal da esquerda, eu incluso, eu quero saber a sua opinião, não confia no TSE. Eu digo, você confia no TSE? Aquele mesmo que em 2018 censurou o Lula, proibiu o Lula de dar entrevista, proibiu o Lula até de aparecer nos panfletos do Haddad. Você confia no TSE para investigar as fake news que vão ser ditas contra o pessoal da esquerda? Eu não confio. Pois bem, a esquerda também não confia e o pessoal do Centrão também não confia que o TSE vá investigar o Bolsonaro, realmente vá para cima do Bolsonaro. Por isso, vai ter investigação contra o Bolsonaro e todo o esquema do Bolsonaro vai ser exposto em ano de eleição. Vou explicar aqui tudo o que está acontecendo, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e quer ver a casa cair para eles, então inscreva-se aqui no canal. Olha, é um segundinho e é grátis se inscrever no canal. É só clicar no botão inscrever. Quando você clica, pronto, o algoritmo do YouTube, que é o robozinho do YouTube, ele começa a entender que esse vídeo está bombando, que é um vídeo importante do YouTube. Por quê? Porque as pessoas estão se inscrevendo de dentro desse vídeo. Aí o YouTube fica louco. O YouTube começa a mostrar esse vídeo para mais gente que não é inscrita no canal, assim como você não era, e essas pessoas começam a ter acesso à verdade. Porque eu sei, você sabe que é exatamente o tema do vídeo, o Bolsonaro, ele trabalha com base em enganar as pessoas. O Sérgio Moro também trabalha com base em fake news, em mentiras. Então, um segundinho, gratuitamente, inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar sobre o que está acontecendo. Olha só, começaram a articular uma CPI contra o Sérgio Moro. Começou a ser articulada, o pessoal do bolsonarismo começou a ficar feliz, e aí os lavajatistas se desesperaram. Porém, começaram a falar, olha, será que seria viável ter uma CPI contra o Sérgio Moro, sendo que só pode ter uma CPI de cada vez? Vai ter uma CPI contra o Sérgio Moro, e aí a gente adia outras CPIs e vai mirar só no Sérgio Moro no ano de eleição, num cara que tem 9% dos votos? Ou é melhor a gente mirar no Bolsonaro? Os bolsonaristas estão em pânico. Por quê? Para fazer uma CPI e mirar no Bolsonaro, essa CPI teria que ser aprovada. Só que o presidente da Câmara é o Arthur Lira, que ele é bolsonarista, e o do Senado, que é o Rodrigo Pacheco é a pessoa mais lerda do mundo. Ninguém sabe de que lado ele tá. Ele vai para um lado, ele vai para o outro, fica ali com aquele olhinho dele que nunca abre, e não dá para confiar também no Rodrigo Pacheco. Aí o que aconteceu? Tem uma CPI que já está instalada. E essa CPI vai voltar, foi confirmada agora, essa semana. Tanto o presidente como a relatora da CPI confirmaram. A CPI das fake news vai voltar. Aí você fala, Thiago, CPI não dá em nada. O que adianta criar uma CPI para investigar? Eu vou falar uma coisa. Se não fosse a CPI da Covid, aquele 1 bilhão e 700 milhões que o Bolsonaro ia roubar na Covaxin teriam sido roubados. Se não fosse a CPI da Covid, ainda em pleno ano em que a vacinação estava começando, a vacinação teria sido muito mais lenta e as pessoas continuariam comprando ivermectina, cloroquina. A gente não saberia de nenhum dos crimes do Bolsonaro. Você vê a taxa de popularidade do Bolsonaro durante a CPI, ela despencou. Despencou. Por quê? Porque tudo é exposto. A CPI tem muito mais
um propósito de você expor para a população o que está acontecendo, ainda mais quando tem ampla cobertura das redes sociais e da grande mídia, do que de realmente falar, ó, vai tomar punição imediata. Até porque eu avisei isso na CPI da Covid, eu falei, as pessoas que vão ser presas, vai demorar 2, 3, 4 anos para esse pessoal começar a ir para a cadeia. Porque a CPI indicia, manda para o Ministério Público, o Ministério Público tem que pegar aquilo, investigar, apresentar denúncia, aí tem o processo todo devido, processo legal, aí primeira instância, segunda, se o cidadão não continua cometendo o crime, o Ministério Público não pode nem pedir a prisão preventiva, aqui não é Lava Jato que se pede a prisão antes de investigar. Não pode nem pedir a prisão preventiva, ou seja, só vai preso quem continuar cometendo os crimes e demora. Porém, os crimes param de ser cometidos. E isso aconteceu durante o CPI da Covid. Os crimes que o bolsonarismo cometia, não os crimes de negacionismo, porque isso é agenda de governo, mas os crimes de roubo de dinheiro público pararam. Os esquemas do Bolsonaro pararam durante a CPI. Depois da CPI voltaram. Se a CPI não tivesse parado, o Bolsonaro não tinha atrasado a vacinação infantil um mês, mas não tinha mesmo. Quantas crianças não morreram nesse um mês? Só para você ter ideia. E aí, qual que é a intenção aqui? A intenção é a seguinte, pegar o inquérito das fake news, que já está praticamente acabado, esse inquérito deve ser, as denúncias devem ser apresentadas agora, no primeiro semestre, mais perto da eleição, agora ainda está longe da eleição, então espera aí março, abril, maio, e aí, com o inquérito das fake news, começar a convocar esse pessoal para a CPI para que sejam expostos. Para você ter ideia, a CPI da fake news já aprovou a convocação do Carlos Bolsonaro. Não foi convocado porque a CPI parou para o recesso, aí começou a pandemia e falaram, não, deixa essa CPI aqui de stand-by. Para quem não sabe, a CPI da fake news tinha sido criada com o objetivo de caçar a chapa do Bolsonaro e do Mourão. Era uma CPI que foi orquestrada pelo Rodrigo Maia, com apoio daquela parte do Centrão, que é Rodrigo Maia, PSDB é direita, mas assim, uma parte do PSDB que também transita ali pelo Centrão, DEM, a parte do Centrão que é mais neoliberal. Esse pessoal, a maioria deles, a parte do DEM não, mas a parte do PSD, esse pessoal hoje, eles foram no jantar com o Lula, faz um mês mais ou menos, eles foram no jantar lá prestigiar o Lula. Esse pessoal hoje está na oposição ao Bolsonaro e esse pessoal está assim... Quem não apoia o Lula no primeiro turno, se tiver segundo turno, o apoiará no segundo. E olha, o Lula está tentando costurar aliança com alguns partidos do Centrão já no primeiro turno, no caso o PSD e alguns partidos ali que são satélites do PSD. Para quê? Para não dar chance de ir para o segundo turno. E esse pessoal pensou o seguinte, olha, melhor a gente não ir para cima do Moro agora, porque os crimes dele não vão prescrever tão rápido e o Moro não vai ganhar a eleição. Em 2023 faz uma CPI contra o Moro, em 2023 a gente pega o juiz ladrão. Vamos pegar agora o Bolsonaro. Por quê? Porque o TSE está dizendo que não vai permitir fake news nessa eleição. Aí eu falo, você acredita? Eu, Thiago, não acredito. Que o TSE vai para cima do Bolsonaro, que o Alexandre de Moraes vai lá, impõe um monte de coisa contra o Bolsonaro, eu acredito. Que vai denunciar todo mundo, colocar um monte de gente na cadeia, tudo mais, eu acredito. Mas você acredita que eles vão coibir todas as fake news? Você acredita que o TSE vai chegar assim, quando acabar o recesso, e falar, vamos banir o Telegram, está decidido? Não é bem assim. Para isso acontecer, tem que ter uma exposição pública. E essa exposição pública é feita pela CPI, que é pegar todos os crimes que já estão investigados, o inquérito já foi compartilhado com a CPI, pegar a atualização do inquérito das fake news, começar a convocar o pessoal e a mostrar esses crimes para a população durante 1, 2, 3, 4, 5 meses. A relatora da CPI é a Lídice da Mata, ela é do PSB que é o partido que já está fechando apoio ao Lula. A relatora da CPI falou, a CPI vai ser reinstalada ainda antes do carnaval, a CPI já recomeça, já vai ter reunião da CPI. O presidente da CPI é o Ângelo Coronel, do PSD, que é o partido do Kassab, que também está fechando apoio ao Lula. Então imagina uma CPI em que todos apoiam o Lula para pegar o Bolsonaro. Aí eu te pergunto, você prefere uma CPI para pegar o juiz ladrão ou para pegar o esquema de fake news do Bolsonaro? Qual que vai ser o tema da CPI? O tema da CPI vai ser pegar todo a CPI das fake news, pegar todo o esquema de fake news do Bolsonaro, expor todo mundo, expor todos esse pessoal, expor quem está financiando isso, cortar o financiamento, e aí o STF e o TSE, quando eles tomarem atitudes, e não pense que o Alexandre não vai tomar porque ele vai tomar, eles vão ter todo o apoio da opinião pública, coisa que hoje não tem. Se o TSE chega amanhã e fala assim, ó, está banido o Telegram do Brasil porque o Telegram não tem escritório no Brasil,
o Telegram não responde notificação judicial, o TSE, nós do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, enviamos uma carta para a sede do Telegram em Dubai. Sabe o que aconteceu com a carta? Eles recusaram o recebimento da carta. O Telegram, eu vou repetir, o Telegram, lá em Dubai, eles recusaram o recebimento da carta. No rastreio da carta, foi anunciado pelo TSE essa semana, está que o envio foi recusado, não conseguiram entregar num escritório. Só para você ter ideia. O Telegram está ali, ó, estamos aqui acima da lei. O Telegram hoje está acima da lei. Qualquer pessoa faz o que bem entender no Telegram. Tem lá venda de notas falsas, venda de armas, pornografia infantil, tem fake news, tudo liberado. Se o TSE chegar amanhã num aplicativo que está nos celulares de 53% da população e fala, olha, como eles estão acima da lei, eles não respondem nem notificação judicial, nós vamos bani-lo. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ficar irritadíssimas. Aí o bolsonarismo vai começar a disseminar fake news de que isso é para proteger o PT, que isso é culpa do PT, e fica impune. E essas fake news, em véspera de eleição, e agora nem é véspera de eleição, agora já machuca um pouquinho, mas véspera de eleição causa danos. Eu falo machuca, quer dizer, causa alguns danos. Causa danos irreversíveis, que é um candidato não ser eleito. Por exemplo, se não fosse as fake news de 2018, a Dilma estava no Senado Federal. Hoje não está a Dilma. Ela ganhou o Rodrigo Pacheco, ele já estava para ir, e o Carlos Viana, que tinha apoio irrestrito do Bolsonaro. Pronto, entraram dois que eram de direita, em vez de entrar a Dilma, que era de esquerda. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Agora imagina quantos deputados não foram eleitos e bolsonaristas foram eleitos. Aí o Bolsonaro conseguiu uma margem boa no Congresso. Quando ele assumiu, ele tinha faca e o queijo na mão. Se ele cortou as pontas aí, a culpa é dele. Então é isso que está acontecendo. Voltando à criação dessa CPI, o que acontece é o seguinte: o plano do Rodrigo Maia era o seguinte: vou criar a CPI das fake news, vou acabar com o bolsonarismo. O Alexandre de Moraes, ele é assim com o pessoal do Rodrigo Maia, assim como ele é assim com o Alckmin, que o Lula praticamente confirmou que é vice dele, e o Alexandre de Moraes, com o inquérito das fake news, vai acabar com esse pessoal. A cassação da chapa no TSE, onde a maioria é daquele pessoal neoliberal, eles vão caçar a chapa do Bolsonaro, e o Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara, ia indicar alguém para ser presidente em eleições indiretas. Aí teve um ponto fora da curva, que foi o quê? Rodrigo Maia foi com muita sede ao pote, tentou a reeleição na Câmara dos Deputados. Ele tinha 3 candidatos que seriam os indicados por ele caso ele não conseguisse concorrer à reeleição. Um era o Arthur Lira, outro era o Baleia Rossi e outro era um outro deputado, Aguinaldo, esqueci o sobrenome dele, mas não é importante. O que acontece? O Arthur Lira se rebelou e levou mais da metade do grupo do Rodrigo Maia. Por quê? Porque o Rodrigo Maia tinha prometido a esses deputados que ele não ia tentar a reeleição. Quando ele entrou no STF para tentar a reeleição, foi ali que acabou o plano do Rodrigo Maia. Senão hoje o Bolsonaro nem era mais presidente. Arthur Lira ganhando, a CPI realmente não tinha mais motivo para continuar. Aí falaram, não, deixa isso aqui em banho-maria, deixa em stand-by, ou seja, deixa aqui, vamos esperar se vai ter algum momento para a gente reacender essa CPI e ir para cima do bolsonarismo. Porque aí com o Arthur Lira presidente da Câmara, Rodrigo Maia não ia ter acesso à verba, não ia ter acesso à pauta do plenário, de tudo mais, ele não ia conseguir eleger o candidato dele presidente numa eleição indireta, derrubando o Bolsonaro e o Mourão. E aí foi ali que o Bolsonaro conseguiu se salvar. Graças à inabilidade do Rodrigo Maia, nem foi inabilidade não, ele é um habilidoso articulador, mas graças ao fato dele ir com muita sede ao pote, ele teve ganância demais. Eu já expliquei isso aqui em outros vídeos, na época que aconteceu eu expliquei direitinho. Agora chegou o momento de reacender a CPI e ir pra cima do Bolsonaro. É uma CPI em que todo mundo que tá na CPI, quase todos os participantes da CPI, vão apoiar o Lula na eleição. Então prepara, Bolsonaro. Prepara que a coisa vai ficar ruim. E o Sérgio Moro ganhou aí um ano de mais ou menos paz. Paz ele não vai ter não, porque o STF vai pra cima dele e o Gilmar já avisou. Mas o melhor fazer uma CPI contra o Moro, se só pode ter uma de cada vez, porque 2 é muito pra opinião pública, eu prefiro, comenta aí, eu quero saber a sua opinião, fazer uma CPI contra o Moro em 2023, quando tem uma ampla maioria de esquerda no Congresso, com um presidente Lula e com a esquerda controlando a pauta e o orçamento. Aí eu quero ver o Sérgio Moro se livrar de CPI. A coisa vai ficar ruim pro juiz ladrão. Calma, como diriam, ó, vingança é um prato que se come frio. Vamos deixar o Moro esfriar um pouquinho. Olha, aqui o nosso carro de som em Andaraí, na Bahia, denunciando o Bolsonaro. Olha só.
gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o plantão... Thiago Reis! Alguém lá reconheceu o carro de som? Tá aí, ó, Andaraí, na Bahia. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. Comenta aí em qual cidade você quer o carro de som, que a gente vai levar até a sua cidade. E no primeiro comentário deixa o Pix, eu deixo o PicPay, eu deixo também as minhas outras redes sociais.